Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Hora oficial do Brasil, 7 horas. Sábado, 3 de fevereiro de 2024. Lista de autoridades espionadas pela Agência Brasileira de Inteligência é muito maior do que o revelado inicialmente, aponta a apuração exclusiva da Band. Presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas participam de evento em Santos e anunciam investimento conjunto em túnel. Marta Suplicy volta ao PT 9 anos depois, para ser vice de Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Oficial militar da Rota morre após levar tiro no rosto durante o patrulhamento do litoral paulista. E o governo do estado promete ação para prender responsáveis. Dengue avança e Distrito Federal terá hospital de campanha para desafogar a rede pública. Segue para análise do Senado da Argentina pacote de reformas liberais de Javier Milei, conhecido como Lei Ônibus. Corinthians anuncia atacante Pedro Raul. Estreia pode acontecer amanhã contra o Novo Horizontino. Com torcida dividida, Palmeiras e São Paulo decidem Supercopa do Brasil no Mineirão neste domingo. O grande destaque do dia são os temporais que devem acontecer em boa parte do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. É chuva forte que vem com ventania e tem até risco de granizo. Temporais também são esperados em áreas do norte de Mato Grosso, a região de Cuiabá e áreas do oeste de Goiás, além de boa parte também do norte e sul mato-grossense. Essa chuva forte tem potencial de transtornos, então muita atenção. Porto Alegre e Florianópolis, tempo firme prevalece. A região no Nordeste também é mais tranquila no decorrer deste sábado. BH, a capital paulista e o Rio de Janeiro devem ter pancadas a partir do período da tarde. Bandeirantes 72. A lista de autoridades espionadas pela Agência Brasileira de Inteligência é muito maior do que o revelado inicialmente. A informação é de uma apuração exclusiva do repórter da Band em Brasília, Túlio Amâncio. Segundo as investigações, os nomes vão além de adversários políticos, incluem também ministros do próprio governo de Jair Bolsonaro. Entre os monitorados pela chamada ABIN paralela, estariam o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, Anderson Torres, da Justiça, Flávio Arruda, da Secretaria de Governo, e o antecessor dele, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que rompeu com a família do ex-presidente. deputados federais que foram aliados de Bolsonaro e abriram divergência durante o governo, também passaram a ser rastreados pelo programa First Mile. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ex-deputado Alexandre Frota e o deputado federal do União Brasil, Kim Kataguiri. Usar a ABIN como órgão de perseguição política é inaceitável e é crime. Os responsáveis por esse crime precisam ir para a cadeia. A lista de senadores espionados também é grande. Tinha como alvo integrantes da CPMI da Covid. Entre eles, os senadores Otto Alencar, Rogério Carvalho, Omar Aziz, Humberto Costa, Alessandro Vieira, Renan Calheiros, Simone Tebet e Soraya Tronic. Líder do governo do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que também teria sido monitorado, criticou a ação. A vida privada, o sigilo pessoal entre estes, o de correspondência, são direitos fundamentais do indivíduo. Direitos estes protegidos da nossa Constituição pelo artigo 5º. Violá-los é crime gravíssimo e deve ser rigorosamente apurado. O trabalho dos investigadores da Polícia Federal é minucioso. Os agentes tiveram acesso aos números dos telefones rastreados e não aos nomes dos espionados. Por isso, o levantamento é demorado. Foram mais de 60 mil acessos pelo programa espião. Como se não bastasse, governadores também foram alvos da ABIN paralela. Entre eles, João Dória, eleito com o apoio de Bolsonaro no estado de São Paulo, e Camilo Santana, do PT, que governou o Ceará. Segundo fontes da apuração, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, também foi monitorado. Ele se junta a outros dois ministros do STF nessa lista, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O monitoramento ilegal era comandado, segundo a Polícia Federal, por Alexandre Ramage, delegado da corporação e ex-diretor da ABIN. A cabeça do esquema, no entanto, seria Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente. Ambos negam participação. O ministro do STF, Cristiano Zanin, deu 10 dias ao Congresso para
apresentar informações sobre a regulamentação do uso de programas de espionagem. Já o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, aguarda do Supremo Tribunal Federal a lista completa de deputados e senadores vigiados ilegalmente. Bandeirantes 75. O Congresso deve colocar em pauta até março o projeto de lei que responsabiliza as plataformas digitais por divulgação de conteúdo criminoso na internet. A promessa dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Já aprovado no Senado, chamado PL das Fake News, é discutido desde o ano passado e enfrenta a resistência das chamadas Big Techs. Grandes empresas de tecnologia como Google, Meta e Microsoft alegam custo elevado para aumentar o controle da internet para evitar crimes. Juntas, as companhias valem mais de 10 trilhões de dólares. Além dele, existem pelo menos 89 projetos em tramitação no Legislativo para a regulamentação das redes sociais e responsabilização das empresas. Entre eles, o que regulamenta a inteligência artificial e impõe a necessidade de aviso quando a tecnologia for usada. E também o que tipifica crime de responsabilidade caso a desinformação seja divulgada por autoridades. O cientista político da USP, Gustavo Macedo, alerta que é urgente avançar com os projetos ainda este ano. Preciso avançar com pressa no ano de 2024, porque, dentre outras coisas, nós temos as eleições municipais no Brasil. O PL das Fake News também prevê a remuneração de empresas jornalísticas pelo conteúdo usado na rede. As plataformas resistem à proposta. Bandeirantes, 7h07. Política, com Fernando Mitri. No ano de eleições, isso já era para estar resolvido. Não é aceitável conviver com mensagens comprovadamente criminosas, discursos e conteúdos agressivamente falsos, sem que as Big Techs, as reais responsáveis por essas divulgações, que são crimes graves e claros, sejam incomodadas por isso. O potencial criminoso desse fenômeno não tem limites, ainda mais num ano eleitoral. Até março, os presidentes da Câmara e do Senado colocarão na pauta os projetos das fake news, sempre sob pressão das Big Techs, que alegam não poder gastar o dinheiro necessário para melhorar o controle da internet. Evitar esses crimes, que podem ser gravíssimos, é caro demais para essas empresas, que valem mais de 10 trilhões de dólares. Bandeirantes 77. Os governos federal e de São Paulo assinam nos próximos dias o contrato para a construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. A obra, tão aguardada pela população da Baixada Santista, vai diminuir consideravelmente o tempo de travessia, hoje estimado em 1 hora. O presidente da República e o governador de São Paulo fecharam uma parceria para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá. O anúncio foi feito ontem por Lula e Tarcísio de Freitas, do Porto de Santos, que completou 132